Oi, eu sou a Elodie Ramsay, 34 anos, e isso aconteceu no último dia de ação de graças. Eu voei para casa, para nossa grande casa de madeira em Asheville, na Carolina do Norte. Lareira acesa, peru estalando e com um cheiro absurdo, a família inteira ao redor da mesa rindo, passando pratos, fingindo que tudo era perfeito. Esperei até todo mundo estar com a boca cheia. Aí eu sorri e perguntei: Ei, o hospital já mandou a carta com a data da cirurgia? Meu pai e minha madrasta se olharam e riram. Ah, sim, chegou semana passada, meu pai disse bem casual, cortando mais um pedaço de peru. Mas a gente usou esse dinheiro para a festa de 27 anos do Cole. O garoto só faz 27 uma vez, né? A mesa inteira continuou sorrindo como se ele tivesse comentado sobre o clima. Coloquei meu garfo na mesa bem devagar, olhei direto nos olhos deles e falei, bem calma. Então, acho que vocês ainda não sabem quem realmente precisava daquela cirurgia. O silêncio caiu como uma bomba. O rosto do meu pai perdeu a cor. Minha madrasta congelou com a colher de molho parada no ar. Cole ficou encarando o prato como se nada tivesse acontecido. Uma única frase transformou o dia de ação de graças em um pesadelo em 3 segundos. Se você já soltou uma frase num jantar de família que fez todo mundo engasgar, conta aí nos comentários. Eu juro que leio cada uma. E continuo assistindo até o final porque o que aconteceu com eles depois? Você vai querer ver. Os rostos deles ficaram brancos como fantasmas e ninguém disse mais nada pelo resto da noite. A luz da manhã entrou pelas velhas persianas de madeira da sala, mas eu não tinha me mexido do sofá. Meu celular ainda estava na minha mão, a tela rachada de quando deixei ele cair horas antes. Finalmente destravei de novo e abri o aplicativo do banco, rezando para ter imaginado o número. 0. Reais 178.000, sumiram. Passei os últimos 10 anos mantendo essa família de pé. Todo o salário ia direto para a vida deles enquanto eu vivia de miojo e horas extras. A faculdade do Cole na UNC Asheville. A entrada do BMW que ele ganhou quando fez 21. O cof depósito calção daquele apartamento ridiculamente caro no centro para ele fazer networking. Os cartões adicionais da minha Max que ele distribuía para os amigos como se fosse doce. Eu nunca disse não. Nunca. 11 meses antes, o Cole tinha dormido lá em casa depois de uma noite de bebedeira. Apagou no meu sofá, roncando como um trator. Notei que as articulações dele estavam inchadas de novo. Ele vinha reclamando de dores fazia meses, sempre dizendo que eram lesões antigas de futebol. Algo me disse que era pior. Enquanto ele dormia, tirei cuidadosamente 2 amostras de sangue com um kit que eu tinha comprado online. Levei eu mesma ao laboratório na manhã seguinte. 2 dias depois, o Dr. Nolan Beckett, meu ex e ainda o único reumatologista em quem eu confiava, me ligou pessoalmente. Elodie, é artrite reumatoide agressiva. Ele ainda está na janela inicial. Se começar infusões biológicas nos próximos 6 a 8 meses, há 90% de chance de evitarmos danos permanentes. Depois dessa janela, é deformidade pro resto da vida e opioides. Eu não contei a ninguém. O Cole teria desmoronado. Meu pai teria ignorado. A Valerie teria transformado tudo em drama. Então eu fiz o que sempre faço, resolvi tudo em silêncio. Criei um Revocable Living Trust só no meu nome. Eu como administradora, beneficiário, Cole Ramsay, finalidade, despesas médicas. Coloquei ali cada bônus, cada restituição de imposto, cada viagem que deixei de fazer. R$ 178 mil o valor exato que Duke exigia adiantado para o primeiro ano de terapia biológica. Como eu viajo a trabalho às vezes, adicionei uma única cláusula de emergência para caso Cole precisasse de atendimento imediato. Qualquer um dos nossos pais poderia solicitar o saque com minha confirmação verbal e um e-mail de acompanhamento. Nunca achei que eles usariam isso. Usaram. Na semana passada, enquanto eu estava presa em Denver num projeto, a Valerie ligou para o meu gerente bancário particular. Ela usou exatamente as palavras: a Elodie está no exterior, o Cole está em crise, ela me autorizou a resolver tudo. Depois encaminhou um e-mail de um endereço que parecia exatamente o meu. elodie.corp. trevel87gmail.com. Dando permissão. O gerente viu a cláusula, viu o e-mail, ouviu a Valerie chorando ao telefone,
e liberou o valor total em uma transferência. Para onde foi o dinheiro? A festa de 27 anos do Cole. Um chalé luxuoso nas montanhas alugado para o fim de semana. Uma banda indie semi-famosa voada de Nashville. Show de fogos personalizados sobre o Blue Ridge. 300 convidados, metade influenciadores que precisavam de conteúdo. Open bar servido pelo chefe mais hipado de Asheville. Esculturas de gelo, tudo. Abri o Instagram do Cole. Os stories ainda estavam lá. Ele sendo carregado pela multidão. Ele estourando champanhe numa varanda ao nascer do sol. Ele sorrindo em frente a um letreiro neon, 27 imparável. Ele não fazia ideia de que o dinheiro iluminando a festa dele era o mesmo que impediria que ele passasse o resto da vida em uma cadeira de rodas. Fiquei sentada ali até o sol já estar alto, o celular morto no meu colo. Meu irmão mais novo, mesmo que eu carregava nos ombros quando ele tinha 5 anos, estava prestes a perder tudo porque nossos próprios pais jogaram o futuro dele no lixo por um fim de semana de curtidas e fogos de artifício. Pela primeira vez em 10 anos, eu não chorei. Não gritei. Só senti algo dentro de mim desligar. E foi naquela manhã que eu decidi que eles estavam por conta própria. A campainha rasgou o silêncio às 2 da madrugada. Eu sabia quem era antes mesmo de chegar à porta. Abri, e lá estavam eles, meu pai, a Valerie e o Cole, os três fedendo a bourbon e raiva. Valerie entrou me empurrando, segurando um maço grosso de papéis como se fosse uma arma. Ela nem perdeu tempo com cumprimentos. Você cancelou todos os cartões adicionais do Cole, não foi? Ela sibilou, jogando os extratos na minha mesa de centro. A Amex dele está sendo recusada em todo lugar. Ele nem conseguiu comprar gasolina ontem. Meu pai entrou logo atrás dela. A parcela do BMW voltou. A empresa de repo já deixou um aviso no para-brisa. Eles levam o carro em 48 horas. Elodie, 48 horas. O Cole ficou parado na porta. Moletom meio aberto, olhos vermelhos. Ele parecia menor do que eu lembrava. Mana, o escritório do prédio colocou um aviso de 10 dias para pagar ou desocupar na porta da cobertura hoje cedo. Meus colegas de apartamento estão surtando. Eu vou ficar sem casa. Fechei a porta devagar e me encostei nela. Pela primeira vez na minha vida, eu não vacilei. A Valerie continuou, a voz subindo. Você tem ideia de como isso parece? Os amigos dele estão enchendo o celular perguntando, e aí, por que seu cartão morreu? Ele tem 27 anos, não é um universitário quebrado. Isso é humilhante. Meu pai apontou o dedo no meu peito. Você não decide desligar tudo quando dá na sua cabeça. Esta família funciona com o que você fornece. Sempre funcionou. Se você para, todos nós paramos. Esse é o acordo. O Cole finalmente entrou, coçando a nuca. Vai, Ellie, só liga tudo de novo. Eu te pago quando fechar meu próximo contrato com marca. 2 semanas no máximo. Olhei para cada um deles, um por um. 10 anos de desculpas, chantagens emocionais e pedidos de emergência no Venmo passaram pela minha cabeça. As milhares de vezes que fiz transferência às 3 da manhã para o Cole manter as aparências. Os voos que cancelei para pagar o aluguel dele. Os aniversários, natais, formaturas para os quais trabalhei dobrado. Respirei fundo. Não. A palavra pairou no ar como um tiro. A boca da Valerie literalmente caiu. O que você acabou de dizer? Eu disse não. Não dou mais um centavo. Nem mais um pagamento. Nem mais uma desculpa. O rosto do meu pai ficou roxo. Você não decide isso. Você banca esta família desde os 24 anos. Esse é o seu papel. Você não simplesmente abandona. Meu papel? Eu ri curto e seco. Eu não sou um caixa eletrônico com pulso. O Cole tentou aquele olhar de cachorrinho que sempre funcionava quando éramos crianças. Mana, por favor. Tenho eventos marcados, patrocinadores. Se eu aparecer parecendo quebrado, acabou. Valerie agarrou os papéis de novo e espalhou como se fosse um baralho. Olha esses saldos. Olha o que você fez. Quer que seu irmãozinho acabe na rua? Eu nem toquei no monte de papéis.
Ele tem 27 anos. Tem um diploma. Anda num carro que não pode pagar e mora num apartamento que ele não banca. Isso não é mais problema meu. Meu pai deu um passo para perto, a voz caindo naquele tom calmo e assustador que ele usava quando eu era adolescente. Você acha que isso acaba aqui? Acha que vamos deixar você destruir tudo o que construímos? Valerie cortou, os olhos estreitos como lâminas. Você tem 24 horas para reverter cada corte. Cartões, parcela do carro, aluguel, tudo. Ou você vai descobrir até onde estamos dispostos a ir para proteger esta família. O Collie só encarava o chão, mudando o peso de um pé para o outro, esperando eu ceder como sempre fiz. Passei por eles, abri a porta da frente bem escancarada e disse: As 24 horas começam agora. Saiam. Eles não se mexeram por um segundo, como se estivessem esperando a piada final. Quando ela não veio, a Valerie juntou os papéis, resmungando algo venenoso. Meu pai me lançou um olhar que poderia derreter aço. O Collie foi o último a hesitar, depois saiu atrás deles. A porta fechou. Tranquei, coloquei a corrente, pela primeira vez em uma década, a casa ficou completamente silenciosa. Fiquei ali no corredor escuro, o coração martelando, esperando a culpa me esmagar como sempre fazia. Mas ela nunca veio. Um envelope grosso de papel pardo estava na minha porta quando cheguei do trabalho. Sem selo, sem remetente, só meu nome digitado em negrito. Levei para dentro, abri com cuidado, e senti o chão sumir sob meus pés. Petição para nomeação de tutor do patrimônio e da pessoa de Elodie Marie Ramsay. Peticionários, Gregory e Valerie Ramsay. A carta de apresentação do advogado deles, Richard H. Langford, tinha apenas 4 parágrafos, mas cada um acertava como um soco. Parágrafo 1. Eu havia interrompido abruptamente e sem justificativa todo apoio financeiro à minha família. Parágrafo 2. Eu estaria exibindo sinais de severa instabilidade mental, incluindo isolamento e hostilidade irracional. Parágrafo 3. Eu representava risco iminente de dissipar meu patrimônio substancial e um perigo para mim mesma. Parágrafo 4. Se eu assinasse o acordo de tutela voluntária em anexo, eles limitariam o processo apenas ao controle financeiro. Se não, buscariam tutela total, inclusive o direito de me colocar em avaliação psiquiátrica e controlar todas as minhas decisões médicas. Anexado estava o acordo pré-preenchido. A linha da minha assinatura já tinha até um adesivo azul apontando para onde eu deveria assinar. Li tudo 3 vezes, as mãos tremendo mais a cada página. Eles tinham depoimentos de vizinhos dizendo que eu quase não saía mais de casa. Um relatório de crédito mostrando que eu havia quitado todas as contas conjuntas e removido todos os usuários autorizados. Capturas de tela de mensagens minhas para o Collie dizendo para ele arrumar um emprego. Uma nota da terapeuta da Valerie, alguém que eu nunca tinha ouvido falar, alegando que temia pela minha segurança porque eu havia ficado fria e inacessível. Até anexaram um rascunho de ordem ex-parte pedindo a um juiz para congelar todas as contas no meu nome até uma audiência. Liguei para a única pessoa que eu sabia que não ia tremer diante disso, Clary Donovan, a advogada que eu tinha usado uma vez para um contrato de trabalho. Ela atendeu no segundo toque. Elodie, respira. Me envia tudo agora. 20 minutos depois, ela retornou a ligação. Eles estão entrando com base no artigo 1 do capítulo 35A. A lei da Carolina do Norte permite que a família peça tutela se provar incompetência ou risco iminente. Esse acordo voluntário é uma armadilha. Se você assina, entrega a eles todo o controle do seu dinheiro e da sua liberdade. Se você lutar, eles vão pedir uma audiência de emergência e solicitar que o secretário nomeie um tutor interino imediatamente, às vezes no mesmo dia. Eu já vi acontecer. Quão forte é o caso deles agora? Perguntei. Fraco. Mas secretários aprovam tutelas interinas o tempo todo com pouca evidência, especialmente se o peticionário chorar no tribunal. Precisamos agir rápido. Ela me orientou a reunir todos os extratos bancários, todas as conversas, qualquer prova de que eu estava perfeitamente lúcida e de que eles eram os responsáveis por esvaziar um truste médico. Também me avisou para esperar que tudo ficasse feio. Naquela noite, sentei na mesa da cozinha, cercada de pastas, digitalizando documentos até o sol nascer. Toda vez que eu pensava em assinar só para acabar com aquilo, eu imaginava o Collie abrindo outra garrafa de champanhe que ele não pagou. E a náusea passava.
Ao amanhecer, eu tinha um plano. Eu não ia assinar nada. Eu não ia implorar. E, com certeza absoluta, eu não ia deixar que me internassem só para manter a mamata funcionando. Preparei meu próprio envelope mais grosso que o deles, escrevi o nome de Richard H. Langford e coloquei no correio. Dentro havia apenas uma folha. Nos vemos no tribunal. A neve caiu tão pesada naquela noite que engoliu cada poste de luz de Asheville. Eu tinha acabado de chegar do mercado, os braços cheios de sacolas, quando vi a carta registrada colada na minha porta. O envelope era do setor de RH da empresa onde eu trabalhava. Meu estômago despencou antes mesmo de rasgar o lacre. Dentro havia uma única página. Cancelamento imediato do seu plano de saúde devido à detecção de múltiplas solicitações fraudulentas que ultrapassam $47.000. 7 contas detalhadas vinham grampeadas atrás. Internações psiquiátricas de emergência no Mission Hospital. Internação em clínica de reabilitação em Black Mountain. Admissões em ala de prevenção ao suicídio no Broton. Todas datadas dos últimos 45 dias. Todas me listando como paciente. Todas com assinaturas digitais idênticas à minha, mas completamente falsificadas. Eu nunca tinha pisado em nenhum desses lugares. Liguei para a seguradora ali mesmo, na varanda, com a neve encharcando meu casaco. Depois de 43 minutos na espera, uma supervisora finalmente leu as solicitações em uma voz que tremia. Senhora, essas contas foram enviadas pelo portal do provedor, com seu número de segurada, sua data de nascimento e sua assinatura eletrônica. A lei federal exige que suspendamos sua cobertura até o fim da investigação. Pedi os endereços de IP usados no envio. Ela leu um por um. Todos levavam ao mesmo lugar um endereço que eu conhecia de cor. A casa onde eu cresci. Naquela mesma noite, pouco depois da 1h30 da manhã, alguém começou a bater na minha porta tão forte que as paredes tremeram. Olhei pelo olho mágico. 2 carros da polícia de Asheville estavam na minha garagem, luzes piscando e pintando a nevasca de vermelho e azul. Quando abri uma fresta, a neve entrou em rajadas. A policial mais próxima sacudia os flocos do uniforme. A placa no peito dizia Klein. Detetive Sarah Klein. Senhora, recebemos uma ligação de um familiar dizendo que você estaria tentando tirar a própria vida. A pessoa relatou ouvir gritos e vidros quebrando. Precisamos entrar e confirmar visualmente que você está bem. Meus dentes começaram a bater e não era de frio. Estou sozinha, consegui dizer. Eu estava dormindo. Ela sentiu, como quem já ouviu aquilo dezenas de vezes. Por protocolo, precisamos fazer a verificação de bem-estar quando o relato é tão detalhado. Vai ser rápido. Afastei-me da porta. 2 policiais avançaram pela casa, botas molhadas deixando marcas no piso de madeira. Abriram cada armário, olharam debaixo da cama, iluminaram o chuveiro com lanternas, até puxaram gavetas do banheiro procurando frascos de remédio. Um deles falou no rádio. Indivíduo localizado, consciente, sem ferimentos visíveis, sem armas, sem sinais de autoagressão. A detetive Klein me entregou um formulário de recusa de transporte médico para eu assinar. Minha assinatura saiu trêmula. Quando eles se viraram para ir embora, ela parou no batente da porta, a neve rodopiando ao redor do chapéu. Quer me contar quem está fazendo isso com você? Desse jeito? Eu soltei uma risada curta, um som que doeu ao sair. Meus pais. Ela não piscou. Recebemos muitas ligações assim. A maioria não é real. Ela me entregou o cartão dela. Da próxima vez que eles fizerem isso, me ligue direto. Vou garantir que os agentes que responderem saibam do histórico. Quando as lanternas traseiras desapareceram, fiquei ali na porta aberta, deixando a tempestade entrar até meus dedos ficarem dormentes. Só então fechei a porta, tranquei todos os ferrolhos e ainda enfiei uma cadeira sob a maçaneta, por precaução. Abri o portal do seguro no meu laptop e assisti ao meu plano platino ficar vermelho, cancelado, investigação por fraude. $47.000 em cobranças falsas. Uma ligação às 1h30 da manhã, com policiais batendo na porta em meio à neve. Eles nem sequer fingiam ser sutis. Me encolhi no sofá, ainda com o casaco molhado, as botas pingando no tapete.
A casa estava silenciosa, exceto pelo vento sacudindo as janelas antigas. Pela primeira vez desde que cortei relações com eles, a solidão absoluta caiu sobre mim como uma avalanche. Ninguém viria me salvar. Ninguém sequer acreditava que eu precisava de ajuda. Fiquei naquele sofá até o céu lá fora ficar com a cor de água de louça, apertando o cartão da detetive Klein com tanta força que ele deixou marcas na minha palma. Um oficial de justiça, vestindo um terno cinza amarrotado, me encontrou no estacionamento do Inglês numa tarde quente de abril, daquelas em que as montanhas parecem perto o suficiente para tocar. Ele parou bem na frente do meu carrinho e me entregou um envelope branco grosso, com o selo vermelho do condado de Buncombe já quebrado pelo vento. Eu sabia o que era antes mesmo de ver o título. Intimação curatela de Elodie Marie Hansen. Audiência, 28 de abril, 9 horas. Sala 2B, Tribunal do Condado de Buncombe. Clerk da Corte Superior, Margaret Ellison. Me apoiei no carro e li cada página ali mesmo, sob o sol. 11 testemunhas. O Dr. Marcos Tran, psiquiatra credenciado, alegando que me tratou por um surto psicótico agudo com alucinações suicidas de comando. A assistente social Lisa Shen, afirmando que fez 3 visitas não anunciadas em que eu recusei entrada e ameacei automutilação. 3 ex-colegas de um emprego que deixei há 5 anos, jurando que eu começara a acumular remédios e demonstrar paranoia sobre minha família. 2 vizinhos de ruas onde eu nunca morei descrevendo comportamento errático, incluindo gritos à noite. Uma barista da livraria Malaprops dizendo que eu desmaiei no café, chorando sobre acabar com tudo. Cada declaração, notarizada na mesma data. Cada uma me pintando como uma bomba-relógio que havia interrompido irresponsavelmente o apoio financeiro a familiares dependentes, colocando a mim e aos outros em risco. Um pedido de providências solicitava que a Clerk Ellison me declarasse incompetente, nomeasse Gregory Valerie Ramsay como co-guardões da minha pessoa e do meu patrimônio, e concedesse poderes emergenciais imediatos para congelar todas as minhas contas, revogar minha carteira de motorista e me colocar sob custódia protetiva até o julgamento completo. Dirigi direto para o escritório de Clary Donovan, janelas abaixadas e o envelope batendo no banco do passageiro como um pássaro preso. Clary espalhou os documentos pela mesa de conferências e começou a marcá-los com marcadores de várias cores. Amarelo para mentiras, rosa para perjúrio, laranja para crimes. 11 declarações juramentadas protocoladas em 4 dias, ela disse, em voz baixa. Isso não é coincidência. Isso é uma orquestra paga. Olha o cartório, a mesma tabeliã em todas. E 3 dessas testemunhas usaram exatamente a mesma frase. A requerida afirmou que preferia morrer a continuar sustentando a família. Palavra por palavra. Ela abriu o manual dos clerks da Carolina do Norte no laptop. Audiências de curatela são julgamentos sem júri. Só a juíza decide. Margaret Ellison decide tudo naquela manhã. Se ela acreditar em 30% dessa porcaria, ela pode assinar a ordem na hora e você perde sua liberdade antes do almoço. Fitei a lista de testemunhas até os nomes virarem borrões. Como a gente mata isso? A gente não só mata, Clary disse, deslizando uma petição de contramedida grossa pela mesa. A gente enterra. Ela já tinha intimado os registros da tabeliã, as imagens de segurança do café, os arquivos de RH do meu trabalho provando que eu estava no escritório em todas as datas em que supostamente desmaiei chorando. Tinha declarações de 2 das 11 testemunhas que já tinham cedido sob pressão policial e admitido que foram pagas $500 cada para assinar qualquer coisa que colocassem na frente delas. O mais importante, ela tinha o Dr. Nolan Beckett garantido. Ele vai testemunhar ao vivo, Clary disse. Divulgação médica completa do diagnóstico do cole. O tratamento perdido. Os documentos falsificados do fundo fiduciário. A nota fiscal dos fogos. Tudo sob juramento, em plena corte. Pela primeira vez, seus pais vão ouvir a verdade de alguém que não é você. Passei as 3 semanas seguintes morando dentro de caixas de documentos. Imprimi cada extrato bancário, cada mensagem, cada e-mail. Treinei respostas até minha voz parar de tremer. Andei pelos corredores do tribunal à noite, quando não havia ninguém, só para memorizar o caminho do detector de metais até a sala 2B. Na manhã de 28 de abril, as flores de Dogwood estavam rosa contra as paredes de pedra. Vesti o terno azul marinho que comprei para minha primeira entrevista de emprego de verdade, aos 24 anos, o mesmo que jurei nunca precisar de novo.
Dentro da sala de audiência, o ar cheirava a lustramóveis de limão e medo. Meu pai e Valerie estavam na mesa dos peticionários, usando roupas que eu nunca tinha visto, parecendo menores do que eu lembrava. Langford ficava ajustando a gravata como se estivesse sufocando. Collie sentou atrás deles, capuz no rosto, rolando o tic-toc sem som, ainda tratando tudo como uma consulta no dentista para a qual foi arrastado. A clerk Margaret Ellison entrou exatamente às 9. Era mais jovem que nas fotos, com maçãs do rosto afiadas e olhos que não perdiam nada. Langford se levantou primeiro. Meritíssima, este é um caso trágico de uma filha em crise. Clary já estava de pé. Meritíssima, este é um ato calculado de roubo financeiro usando a curatela como arma. Requeremos indeferimento imediato e encaminhamento criminal. O olhar de Ellison passou pela lista de testemunhas e depois por mim. Chame sua primeira testemunha, Sra. Donovan. Clary sorriu pequeno e letal. A parte requerida chama o Dr. Nolan Beckett. A porta lateral se abriu, e tudo o que eles tinham construído começou a queimar. A chuva martelava o telhado do tribunal como se quisesse invadir. Eu estava sentada à mesa da parte requerida, dedos gelados apertando um bloco de anotações. Do outro lado do corredor, meu pai e Valerie mantinham o queixo erguido, cochichando com Langford. Collie estava largado na primeira fileira da galeria, capuz sobre a cabeça, fones no ouvido, ainda tratando tudo aquilo como um inconveniente. A escrivã Margaret Ellison entrou e tomou seu lugar. A sala ficou em silêncio absoluto, exceto pela tempestade lá fora. Langford se levantou primeiro, voz doce como xarope. Meritíssima, estamos apenas tentando salvar nossa filha de si mesma. Clary se ergueu ao meu lado. Meritíssima, os peticionários estão tentando tomar o controle da vida e do patrimônio da minha cliente por meio de fraude e perjúrio. Pedimos indeferimento imediato e encaminhamento criminal. Os olhos de Ellison se estreitaram. O advogado listou uma testemunha adicional, Dr. Nolan Beckett. Chamem-no. A porta lateral se abriu. Nolan entrou usando um terno escuro e carregando uma pasta vermelha grossa. Ele não tinha me encarado nenhuma vez desde o fim do nosso relacionamento, anos atrás. Hoje, seus olhos encontraram os meus por meio segundo firmes, desculpando-se, prontos. Ele prestou juramento. Clary começou suave. Dr. Beckett, por favor, declare sua relação com Collie Ramsay. Sou o reumatologista que fez o diagnóstico. Há 11 meses, confirmei artrite reumatoide agressiva. Sem tratamento biológico no primeiro ano, a destruição permanente das articulações é quase garantida. Um burburinho percorreu a sala atrás de mim. Valerie meio que se levantou. Objeção. Isso é privado. Ellison bateu o martelo uma vez. Indeferido. Continue. Nolan abriu a pasta. O senhor e a senhora Ramsay nunca foram informados porque a senhora Ramsay pretendia financiar todo o protocolo sozinha. Ela criou um fundo revogável contendo $178 mil exclusivamente para o tratamento de Collie. Ele projetou registros bancários na tela, o e-mail forjado, o saque, o aluguel do chalé, a fatura dos fogos de artifício, os pagamentos a influenciadores. O rosto do meu pai ficou cinzento. Valerie agarrou a borda da mesa. Nolan continuou. A janela de tratamento se fechou há 4 meses. Collie agora enfrenta deformidade permanente e dependência de opioides. Aquele dinheiro era sua única chance realista. Collie arrancou os fones. Que diabos você está falando? Nolan se virou para ele. Seus pais usaram o seu fundo médico para bancar sua festa de aniversário. Você precisava desse dinheiro para conseguir andar normalmente pelo resto da vida. A boca de Collie abriu, fechou, abriu de novo. Ele olhou para Valerie. Mãe? Ela não conseguiu encarar o filho. Clary entregou a Ellison o pacote com as 11 declarações de testemunhas e logo depois, os contradepoimentos de 3 delas, que haviam voltado atrás, $500 cada, pânico quando os detetives apareceram. Langford tentou objetar outra vez. Ellison o silenciou imediatamente. Ela folheou os documentos por 8 minutos intermináveis, enquanto o trovão ecoava sobre o tribunal. Por fim, ela ergueu o olhar, a voz dura como aço. Após analisar as provas, não encontro qualquer fundamento credível para determinar incapacidade.
A petição é frívola, apresentada de má fé e sustentada pelo que aparenta ser perjúrio coordenado e exploração financeira. Ela se virou para meu pai e Valerie. Gregory Valerie Ramsay, sua petição está negada com prejuízo. Todas as custas e os honorários da defesa serão cobrados pessoalmente de vocês. Outro golpe do martelo. Além disso, conforme os Estatutos Gerais da Carolina do Norte 35 a 1116 e 14 e 12.2, todo este processo é encaminhado ao promotor do Condado de Buncombe para investigação criminal imediata por exploração financeira, falsificação e perjúrio. A galeria explodiu. Os oficiais de justiça avançaram. Ellison manteve o olhar firme sobre eles. Caso encerrado. Os oficiais acompanharão os peticionários para fora do prédio. Meu pai tentou se levantar, mas as pernas não sustentaram. Valerie chorava abertamente. Collie ficou imóvel, encarando a fatura projetada dos fogos de artifício que custaram as articulações dele. Nolan desceu do estrado das testemunhas, me deu o menor aceno, e saiu. Fiquei sentada até a sala esvaziar, a chuva ainda batendo contra as janelas, deixando as palavras afundarem de verdade. Eles perderam e, pela primeira vez em um ano, eu consegui respirar. O primeiro surto do Collie veio em junho. Em agosto, ele já não conseguia segurar uma xícara. Em outubro, usava andador. Os analgésicos foram de hidrocodona para adesivos de fentanil em menos de 4 meses. Aos 28 anos, ele se qualificou para SSDI, $842 por mês após o desconto do Medicare. Essa era toda a renda dele, agora cheques por incapacidade e o pouco que conseguia ganhar em bicos antes que outra articulação travasse. Meu pai e Valerie duraram exatamente 91 dias depois da audiência. As sanções judiciais e honorários ultrapassaram $130 mil. A casa deles entrou em execução hipotecária na semana anterior ao Natal. O banco colocou um cadeado nas portas de madeira atrás das quais eu cresci, enquanto eles carregavam o pouco que restava em um caminhão de mudança alugado. Eu nunca atendi um único recado deles. Coloquei a casa de Asheville à venda em janeiro. Vendeu em 6 dias oferta em dinheiro de um casal de Nashville procurando um refúgio na montanha. Paguei o resto dos meus empréstimos estudantis, encerrei todas as contas conjuntas que ainda tinham meu nome e comprei uma passagem só de ida. Charlotte ficava a apenas 2 horas descendo a I-40, mas parecia outro planeta. Emprego novo, apartamento novo em Nuda, número novo que ninguém do meu antigo mundo tinha. No trabalho, comecei a usar meu nome do meio Marie só para ouvir algo que não me lembrasse deles. O fechamento da venda foi marcado para o primeiro dia quente de março. Eu dirigi até lá uma última vez, janelas abertas, música alto bastante para afogar as lembranças. As Blue Ridge Mountains estavam exatamente iguais, neblina baixa sobre o vale, os dogwoods começando a florescer. Parei na entrada de cascalho que um dia tinha significado lar. Os novos proprietários já tinham trocado a caixa de correio. O balanço da varanda havia sumido. Alguém tinha pintado a porta da frente de um tom alegre de azul petróleo, em vez do verde floresta descascado que eu lembrava. Caminhei por cada cômodo uma última vez. A sala onde o dia de ação de graças explodiu. A cozinha onde eu fazia queijo quente feito no carvão quando ele tinha 5 anos. Meu antigo quarto, agora montado com arte genérica e uma cama que não era minha. Deixei as chaves no balcão ao lado dos papéis do fechamento e tranquei a porta atrás de mim para sempre. De pé na varanda, olhei pela última vez para as montanhas que me criaram. Em algum lugar no vale, Collie provavelmente estava acordando para mais um dia de dor da qual não podia fugir. E em algum lugar, num apartamento barato, meu pai e Valerie estavam aprendendo como era ser aqueles que tinham ficado sem opções. Eu não senti triunfo. Não senti culpa. Só senti que tinha acabado. Voltei para o carro, desci o vidro até o fim e deixei o ar das montanhas bater no meu rosto pela última vez. Depois dirigi para o leste até que os picos desaparecessem no retrovisor. Aqui está o que eu sei agora. O que eu gostaria que alguém tivesse me dito aos 24 anos, quando comecei a carregar todo mundo. Amor não é cheque em branco. Família não é assinatura vitalícia que você não pode cancelar. E no segundo em que você transforma a emergência de outra pessoa na sua paz, você assina a entrega do seu próprio futuro. Se você está aí pagando contas que não criou, criando filhos que não são seus, mantendo as luzes acesas para pessoas que viriam as suas apagarem sem piscar, escute.
Você tem permissão para parar. Você tem permissão para ir embora. Você tem permissão para escolher a si mesmo sem ser o vilão. Porque as pessoas que realmente amam você, elas nunca teriam deixado chegar a esse ponto. Aquela casa se foi. Aquelas montanhas agora são à vista de outra pessoa. E eu nunca dormi tão bem na minha vida.